E quando eu vi o carro parar, e quando aquele senhor, o motorista, abriu a porta para ele, pensei lá debaixo, eu estava com o campo pronto, tá? Esperando ele 14 horas, sabe por quê? Porque eu fui instruído assim. Um dia antes, disseram para mim assim, tudo certo para amanhã? Tudo certo. Me conta, por gentileza, como é tuas 14 horas? É 13h50 ou é 14h10? E eu disse, eu não uso relógio. Mas, excepcionalmente, 14 horas, nesse caso pode ser 14 horas. Diga para o teu patrão que eu 14 horas estarei esperando, acreditem. 14 horas parou o carro lá. Um Bentley. Esse era o carro. Um carro mais famoso que o Rolls Royce. Parou lá. Inglês. E quando o menino abriu a porta lá de baixo, eu olhei para aquilo e disse, nossa, fez formação em Harvard para abrir porta. Sabe, com uma deferência assim, e entrou o senhor. E quando ele entrou, ele foi direto para a pista, que eu já estava esperando lá embaixo, em 3 cadeiras, sentado numa cadeira, deixando 2 para ele escolher. E quando ele entrou, eu tenho assim uns quebra-corpo, para a pessoa poder passar e cavalo não passar na hora do trabalho, que todo mundo que vai lá, a gente tem que instruir as pessoas para como entrar. Ele não precisou nada disso, ele desceu certo, entrou num ambiente que ele não conhecia, entrou, desceu as escadas, caminhou firme até mim e disse, boa tarde. Naquele boa tarde, que eu respondi, claro, eu vi e disse assim, é brasileiro, ou fala um português correto. Imagina, um boa tarde falado por um francês, ou por um italiano, ou por um português, ou por um alemão. Como é que será que é um boa tarde de alemão, né? E, eu não sei, apesar de ser alemão. Aí eu mostrei uma cadeira para ele, ele sentou. Em poucos minutos, olha o que é um trabalho com cavalos. Em poucos minutos, ele se identificou no local, olhou para os lados, viu os cavalos, eram 14 na época, viu os cavalos e tal, sentou. Se posicionou assim, né? E ele falou, isso é o que nós chamamos de coaching, tá? Ou que nós chamamos de PNL, ou que nós chamamos de assessoria empresarial, o nome que vocês quiserem dar. Tá? Eu nem sei, nunca soube. Aí ele disse assim, eu presido uma multinacional, essa é a primeira frase. Eu pensei, poxa, não falei nada. Poxa. Aí ele falou a segunda arrebatadora, líder do mercado mundial. Eu falei, desculpe, puta merda. É o que eu falei, é o que eu pensei, né? Mas em silêncio. E ele contou na frase seguinte. Foi um trabalho de poucas palavras. Ele disse assim, para chegar a essa posição, eu fiz uma grande fusão há 10 anos atrás. Pensou e falou novamente. Para manter essa liderança, é necessário que eu faça uma nova fusão. Qualquer desavisado diria, então faça. Né? Mas a gente sabe que não é isso. Eu tenho tudo que um homem deseja ter. Eu tenho bons carros, e apontou o carro lá na frente. Falei, pô, Bentley. O que você espera? Eu tenho barcos, eu tenho uma casa no Brasil, uma nos Estados Unidos e uma na Europa. E o melhor avião que me leva de uma casa a outra. E tenho X pessoas na minha mão. Não sei o valor, por isso que eu não posso dizer. X pessoas na minha mão. Ele olhou para aquela mão e disse, e eu gosto desse poder. Tudo certo. A gente via que era um poder nato, autêntico, perfeito, sabe, fantástico. Tudo de bom naquele poder, sabe? Eu gosto desse poder. E eu falei, o que é que pega? Pensei, mas não falei. E ele disse assim, nesta provável nova fusão, não cabe a figura do presidente. Apontou para ele. Estava aí a questão. E os cavalos já tinham se posicionado. Tá? E os cavalos deram para ele. Isso vão entender já uma explicação. Vocês vão entender. Os cavalos deram para ele três opções. Aí ele olhou para mim e eu fiz assim para ele. Até então, sem nenhuma palavra. Eu fiz assim para ele.
no campo. Tá aí, os cavalos estão aí, faça o que você bem achar que deve fazer. Ele fez assim, ele deu uns passos em direção a alguns cavalos e parou e olhou para mim. E eu disse uma frase, a única, que é de Bert Hellinger. Decisões como essas são solitárias. Eu ouvi Bert Hellinger pessoalmente dizer isso no palco dele lá em São Paulo. O primeiro, o cavalo morreu na frente dele. O cavalo morreu, caiu no chão, morreu. Olhou para mim, eu só fiz assim. A sensação foi essa. Viu como faz falta eles aqui? Porque sou eu, o interessado, e os cavalos. Sim. Não tem mais ninguém ali na conversa. Sim. Então, eu leio aquilo e ele leu isso. Aqui morre. Sim. Morre a história, morre a vida, morre a empresa. Aqui não dá. Aqui é definitivo. Tá? O segundo cavalo, ele fez algo extraordinário. O segundo cavalo que ele escolheu. Ele optou, né? Assim, tinha 3. Ele sabia. Eu sabia que ele escolheu 3. Ele foi olhar para 3. O segundo cavalo, eles têm uma tendência a se apoiar nas mãos. Quando um cavalo libera a mão é a pata da frente. Quando ele libera a mão, você pode procurar médico veterinário que ele está com uma lesão. Porque ele se apoia nas mãos, ele troca os pés. Ele descansa nos pés, porque o peso dele é assim, 1/3 na frente e o restante atrás. Então ele troca ali, ele transfere peso ali. As mãos permanecem firmes. Esse cavalo fez diferente. Ele começou a trocar as mãos, porque ele precisava mostrar um efeito de balançar. O cavalo não balança, ele é firme, ele é sólido no chão. O cavalo é o animal mais perfeito na sua marcha. Tá? Ele teve que fazer isso. Ele teve que trocar as mãos para balançar. E quando ele olhou para mim, o que eu fiz? Eu balancei. Como quem diz, aqui balança. Pode dar certo, pode não dar. Aqui balança. Aí ele foi pro terceiro. Eu estou dizendo assim, espaço de 5 minutos, 10 de um para o outro. Tá? Ele foi para a terceira opção. E quando ele foi para a terceira opção, eu fiquei preocupado com o cavalo, porque ele subiu, cresceu tanto. Sabe gato quando precisa mostrar poder, força? Ou cachorro quando precisa mostrar que é grande? Aquele cavalo fez a mesma coisa. Ele foi se esticando assim, até pensando que ele pudesse ter uma distensão muscular, de tanto que aquele cavalo cresceu, para dizer que aqui cresce. E ele falou, era o que eu temia. Ele falou, e eu ouvi. Que de certo era aquela opção onde ele vazava. Voltou a sentar. E quando ele chegou, deixa eu fazer um parênteses, que quando ele chegou, eu olhei para ele e falei assim, cara, que cara bonito. Pensei, não, o dinheiro deixa o cara bonito, né? Acho que deve deixar, né? Várias coisas me passou, menos que eu sou gay. Mas eu achei aquele cara bonito. Para dizer o quê? Quando ele sentou, não era mais ele. Era um cara feio, acabado. Assim, cabeça para baixo, assim. E eu pensei, ele não vai decidir. Ele não vai. Pensei comigo, olha o quanto eu erro. O quanto eu sou besta quando os cavalos não fazem o que tem que fazer. De repente, sem ele ver, eu vi. Eu sou observador. Eu vi. Se aproximou um cavalo, em seguida se aproximou outro, atrás dele. No momento que chegaram atrás dele, ele começou a levantar. Tomou uma postura. Eu olhei para os cavalos e eu sabia que aqueles cavalos representavam. Eu sabia. Mas ele não. Ele não precisa saber. Ele precisa tomar uma decisão. Se a energia dele vem, imagina um constelador arrebentar aquilo para contar para ele. Isso é isso, ó, tem um efeito maravilhoso, não sei o que, a importância que tem isso, que tem aquilo, tudo conversa. Precisa ver o efeito que causa na pessoa e se contentar ou renunciar a esse saber bobo de eu estou sabendo, eu sou um constelador, eu faço o que eu faço, eu sou bom na boca, não. Só olhei para aquilo e disse, estatuando. E de repente, ele respirou fundo, passou a mão, pegou o telefone e disse, em homenagem a teus cavalos. Ligou e para alguém, deve ter errado, viu? Porque ligou bastante, ou uma ligação internacional, porque ele bateu digitou um monte de vezes naquele telefone. Né? E disse assim, marquem a reunião, farei a fusão. Levantou,
e disse, muito obrigado. E eu disse, eu que agradeço pela confiança. Saiu e foi embora. Sim, ele fez a fusão, aonde ele está fora. Olha só. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar Assunto sobre morto. isso. 10 anos atrás. Ah. Ele foi embora, entrou no Bentley, foi embora, depois eu vi. Um carro acompanhou, mais um carro acompanhou. Ele tinha seguranças. Sabe? Eu acompanhei o Bentley. Uhum. Vamos conversar assim pela coisa trivial. Que logística. Aquele carro para chegar ali na minha frente, na minha casa. Aquele carro veio de avião, veio de cegonha. E que maluco é um cara. Porra, pensa, pode vir do Uber. Mas será? Ele deve ter vindo no próprio avião. Tá? E veio com o próprio avião, um carro. Olha o poder desse homem, mas é um poder nato. Tá? Agora, para essa bobagem do carro. Agora, pensa bem, no contexto todo. O que muitos consteladores não têm competência para lidar com isso? Eu poderia, em qualquer momento, sugerir algo para esse homem? Você consegue imaginar? Para ele tomar uma decisão, pelo que ele passou tecnicamente? Imagina isso. Parte jurídica. Se eu vou fazer uma fusão disso com isso, quem que vai assumir os problemas, as demandas trabalhistas? Pensa, vai indo. Pensa na questão do negócio. Quem que vai assumir o carro-chefe de produtos? Ou o nosso produto famoso, líder do mercado, ou quem está entrando para fazer força a isso? Quem que vai assumir? Precisa ter o gerente de produtos para dizer, olha, patrão, aqui, eu tenho que abrir mão disso, aqui não pode ser o nosso, tem que ser o deles, por isso nós perdemos o mercado, entendeu? Produtos. Vamos pensar em outra coisa, marketing. Quem é que vai encabeçar a liderança do nome? As empresas se uniram, mas o produto tem que ser um produto carro-chefe. Eu acredito que é isso. Tá? Vamos pensar mais um pouco no próprio produto em si. Vai manter essa qualidade do produto? Vamos alterar? Será que o nosso know-how não é melhor que o deles? Tudo isso tem que ser discutido. O que um constelador de cavalo vai meter o bico nisso? O cara vai te chamar de... Escuta, vai a merda. Tá? Entendeu? Eu tenho que fazer o meu trabalho. O meu trabalho é botar a energia necessária para ele tomar uma decisão. Uhum. Só isso. É isso que ele veio buscar. E é isso que eu entreguei para ele. Bom, pensa bem. Tudo resolvido. Aí vai procurar você. Você é o principal acionista dele. E diz assim, eu não boto dinheiro naquela porra daquela empresa. Eita. Tô fora. Olha porque ele passou para sentar ali. Sim. E dizer... Numa fusão não cabe a figura do presidente. Olha que decisão maluca que ele está tomando. Quem chegou ali atrás disse para ele assim, escuta, cara, você não é a cerejinha do bolo. Pô, você tem que entregar para outro. Deixa lá. Vamos, já vou vazar, mas vamos cuidar dos nossos netos. Aí o outro disse, filho, ó, você tem um barco e nós nunca pescamos juntos. Larga a mão dessa porra. Uhum. É a força de quem? E vou contar para vocês uma coisa. Os cavalos fazem isso em absoluto silêncio. Que é o mais lindo, né? A única coisa que ele perguntou para mim foi assim, o pessoal já acertou com o senhor? Eu disse já, no primeiro dia que vieram aqui para acertar comigo a agenda. Sabe quem que me pagou? Um funcionário dele. Nem o nome dele eu não sei. Eu não sei que empresa que ele representa. Não sei de quem que ele era presidente. O que eu sei e que importa mesmo para mim, é quando eu abri a porteira e meus cavalos subiram lá pro piquete, um deles eu bati na bunda assim e falei... Seus bosta, vocês acabaram de resolver a vida de milhões de pessoas. Só isso. Uhum.